Podeis assentar. E glória. Fala comigo, glória a Deus. Aleluia. Nós queremos nesta noite abrir o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Uma palavra que talvez para você nesta noite não vai ser uma palavra assim de fogo, mas uma instrução ao teu coração. O tema da mensagem de hoje é bloqueios que impedem o nosso crescimento espiritual. E o texto se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Enquanto localizam, quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo pela mídia social, pela internet. Obrigado da sua presença. Se você puder, dá um like para nós, para que alcancemos mais vidas. E também envie o convite para irmãos amigos estarem participando e assistindo conosco. Muito obrigado da sua presença conosco, mesmo você aí na sua casa. Eu sei que em espírito nós estamos juntos e presentes. Obrigado mais uma vez. Diz assim o texto: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Deprecações é súplica, tá? Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 2, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Todos nós, quando começamos a ter uma certa idade, nós queremos crescer. Todos nós queremos alcançar patamares além daqueles que nós já estamos. Que na minha época você só começava a estudar com 7 anos. Então você estudava lá no primeiro ano, queria passar para o segundo, queria depois passar para o terceiro, e assim sucessivamente. Quando você entra na sua vida profissional, você também tem um desejo de crescer. Você entra numa posição dentro da empresa e você quer crescer. A posição que você está não é o seu objetivo final. O seu objetivo final é que você venha a ser um gerente daquela empresa que você trabalha. Ocupe posições superiores e quem sabe assumir como proprietário daquela empresa, ou ter uma empresa maior ainda. Então a vida nossa é crescer. Eu quero crescer no relacionamento, dentro do meu casamento, com a minha esposa. Eu quero crescer no relacionamento com meus pais. Eu quero crescer no meu relacionamento com os meus professores na escola. Eu quero ter bons relacionamentos, porque quando eu tenho bons relacionamentos, eu vou crescer. Amados, e às vezes nós não aplicamos isso na nossa vida espiritual. Nós achamos que vir na igreja somente no domingo é suficiente. E aí começa a vir sobre nós sintomas de desânimo para participar da obra do Senhor. Quantos aqui, ou que estão nos ouvindo, já falaram assim: hoje eu estou desanimado, não quero ir na igreja, eu não quero ir lá, não quero ouvir a palavra do Senhor hoje, eu quero ficar em casa descansando. Aí sintomas de tristeza, sintomas de distanciamento do Senhor, de esfriamento da vida espiritual, uma vida de frequentes derrotas para o pecado. Não tem força quando o pecado vem sobre ele, ou se apresenta diante dele, não tem força para dizer: eu rejeito no nome de Jesus, porque eu sou do Senhor, eu entreguei um dia minha vida para o Senhor, e hoje eu sou nova criatura, a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Não tem força para rejeitar o pecado, tá? Então são alguns dos sintomas que um servo de Deus mostra, e mostra que não está evoluindo na sua vida espiritual.
Quando você está estagnado é porque você não evolui. E quando você está estagnado, às vezes nós achamos que nós ficamos naquela situação. Às vezes nós achamos que nós vamos parar ali. Na vida espiritual não é assim. Quando você começa a parar de crescer e decide ficar onde está, eu quero dizer para você que você não fica onde está, você vai andar para trás. Você vai andar para trás, né? Começa a regredir. Sintomas de que você vai regredir, são sintomas que precisam ser tratados, e às vezes nós não crescemos porque nós não queremos tratar esses sintomas, porque se não tratarmos esses sintomas, vão trazer dor, vão trazer destruição à nossa vida, a minha e a sua vida. Eu não quero viver assim. Eu quero crescer, eu quero caminhar na presença do Senhor, e eu quero crescer continuamente. Eu não quero parar, eu quero continuar crescendo, eu quero chegar a patamares superiores. Hoje, quem ouviu a palavra do pastor Rogério aqui, ele falou de uma vida de santidade. E se você quer alcançar uma vida de santidade, você precisa crescer na sua vida espiritual. Você precisa ter um desejo de alcançar patamares superiores àquele que você está vivendo até agora. Você precisa compreender que há algo, o Senhor oferece coisas maiores para você, coisas superiores para aquilo que você está vivendo até agora. Nós precisamos olhar para nós e dizer: até onde eu cheguei e para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, tá? E pensando na vitória sobre esses sintomas, eu quero falar sobre essas atitudes que não deixam a nossa vida espiritual evoluir, pelo contrário, tá? Ajudam a afundar cada vez mais, nos levando para longe do Senhor. Olha só, tá? E sabendo dessas atitudes negativas, nós precisamos o quê? Lutar para que elas não façam parte da nossa vida. Por isso que eu decidi escrever sobre isso com você, para você nesta noite. Por isso que Deus colocou no meu coração de que nós precisamos entender, que nós precisamos crescer na nossa vida espiritual. Não podemos estagnar, não podemos paralisar, pelo contrário, temos que buscar, tá? Muitos, às vezes, eles têm a vida corrompida porque eles perderam os seus objetivos. Eles não têm alvos, não têm uma visão daquilo que perderam, tá? Quando você não busca, quando você não cresce, você começa a perder a visão, tá? A primeira coisa que eu quero falar, que nós não podemos, deixa eu achar aqui uma palavra, nós temos que ter objetivos espirituais. Então não pode ter a falta desses objetivos do crente. O crente tem que sempre ter objetivos espirituais. Este ano eu alcancei esse patamar, mas eu quero até o final do ano, eu quero alcançar patamares além daqueles que eu já fui. Porque muitas pessoas têm planos para a vida sentimental, olha só. Tem ou não tem? Sim ou não? Eu quero amar mais minha esposa do que eu já amei até hoje. Falar nisso é 43, 42, isso. Essa semana a gente completa 42 anos. E eu descobri que há 41 anos atrás, eu amava menos do que eu a amo hoje. Às vezes nós queremos nos formar, às vezes nós queremos comprar um carro, às vezes nós queremos construir uma casa, e isso é bom, mas quando temos apenas planos focados na nossa vida material, nós corremos o risco de tudo isso ser destruído, de nós perdermos. Então eu quero falar sobre que a falta de objetivo espiritual te leva para uma situação, vou falar mais claro, vai te levar para o buraco. Os planos para a nossa vida espiritual são muito importantes. Eu e você precisamos ter planos da nossa vida com Deus, e eu vou chegar lá. Planos que vão contemplar a leitura da palavra de Deus,
planos que vão contemplar o aprendizado dessa palavra, planos que vão contemplar o nosso serviço ao próximo e outros mais. Se você não tem, amado, certamente a sua vida espiritual se manterá a mesma durante anos. Você não vai passar daquilo que você alcançou até agora, e pelo contrário, como eu disse no início, você vai até regredir, você não vai evoluir nada, e ainda vai correr esse risco de retroceder. Então diga assim: eu preciso ter planos. Jesus, ele contou sobre um homem que só tinha planos materiais, e que esse homem foi questionado por Deus devido a esse comportamento errado. Lá em Lucas 12, 20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então quem tem objetivos aumenta a sua motivação. Percebe? Uma pessoa motivada e inspirada, ela luta, ela corre atrás, ela batalha pela vida, ela quer alcançar coisas além daquelas que ela viveu até agora. Ela quer passar, estou falando no plano espiritual, ela quer passar por experiências novas na presença do Senhor, ela quer passar por situações de milagre na vida dela, ela quer não só contar o milagre na vida do outro, mas quer contar o que Deus fez na vida dela, tá? Ela quer olhar para aqueles que oram expulsando o demônio e começa a dizer: eu também vou chegar nesse patamar aí, eu vou levantar a mão, e a hora que eu determinar no nome de Jesus, demônio vai sair correndo. Então, também a falta de planejamento da sua vida com Deus. Como você tem planejado? Ter planos espirituais é bom? É ótimo, mas eles só virarão realidade se tiver o seu planejamento. Por exemplo, se você quer ler a Bíblia todo dia, você tem que planejar, você tem que ver como é que você vai fazer, você tem que ver como é que você vai desenvolver. Jesus disse uma coisa interessante lá em Lucas 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Eu e você precisamos sonhar, mas nós precisamos trabalhar para realizar esse sonho. Nada cairá do céu, nada virá de mão beijada. O seu esforço para conquistar os bens materiais depende de você, mas os seus esforços para conquistar uma vida espiritual além daquela que você está vivendo, depende também de você, daquilo que você vai planejar, daquilo que você vai fazer diante do Senhor. Se você tem disposição de abrir mão de alguma coisa na sua vida para alcançar coisas superiores, espirituais que Deus quer dar para você. O problema é que nós achamos que vir na casa do Senhor no domingo vai ser o suficiente para recebermos. Não será. Eu tenho que fazer coisas além disso. O problema é que eu ouvindo só uma palavra no domingo aqui vai ser o suficiente. Não, você tem que decidir ouvir mais, ler mais livros, conhecer mais a Bíblia, fazer estudo dela na sua casa. Quem está discipulando e quem está sendo discipulado está aprendendo a fazer isso. Está aprendendo a estudar, está aprendendo a ler mais a Bíblia, está aprendendo a escrever. De vez em quando chega lá uma foto lá no grupo, lá, a pessoa com a Bíblia aberta, marcada, com as anotações do lado, tudo escrito lá, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está achando e o que Deus está falando com ele. Você não pode limitar Deus falar contigo só no dia do culto, meu irmão. Por isso que você tem que ter esses planejamentos, tá? Eu e você precisamos sonhar, mas precisamos trabalhar para realizar o sonho. Não adianta, tá? Quem não se organiza para ler a Bíblia e orar no seu dia a dia, não conseguirá fazer de vez em quando, tá? Porque qualquer outra atividade vai ter poder de dominar você. Você vai se sentir dominado, tá? E não vai realizar aquilo que você não planejou. Por isso você tem que planejar. Eu planejei levantar 10 minutos antes do horário normal que eu levanto. Eu vou lá e ajusto o meu relógio
para levantar 10 minutos antes, porque eu fiz um planejamento também, ou tenho um propósito de todo dia começar a orar diante do Senhor por 10 minutos. Se você não planejar, você não alcança. Planejar a vida espiritual não é só dizer que pretende ir ao culto, ou a todos os cultos da igreja, que é frequentar a escola dominical, que é ler a Bíblia e orar mais. Planejar a nossa vida espiritual é como fazer um cardápio das nossas necessidades, daquilo que nós vamos comer, buscar, através dos alimentos espirituais, buscar suprir as nossas necessidades de energia espiritual, de vitaminas espirituais e de complementos espirituais na nossa vida. Talvez eu estou falando para você está falando, não estou entendendo nada, pastor. Eu vim aqui para dar um glória a Deus. Eu vim aqui para dar um aleluia. Eu vim aqui para ouvir o Senhor dizer de que nesta semana, Deus vai abrir as portas de emprego para mim. Nesta semana o Senhor vai liberar algo que você está precisando na área financeira. O gerente do banco vai me chamar. Eu vim aqui para dizer de que o Senhor vai me capacitar essa semana para me comprar um carro novo, uma casa nova. Mas eu quero dizer para você, se você não buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nada disso será acrescentado a você. Nada. Então nós precisamos planejar. Se nos alimentarmos espiritualmente uma vez por semana, somente nos cultos de domingo, nós não iremos crescer espiritualmente e ainda ficaremos doentes, ficaremos raquíticos, porque comido uma vez por semana deixa qualquer um fraco e sem condições de enfrentar a vida. Só que nós planejamos, nós começamos a executar, mas nós temos algo que impede o nosso crescimento, é procrastinar, é deixar para depois, é deixar para a semana que vem, é deixar para o ano que vem, para o mês que vem, é deixar para o ano que vem, e ainda quando chega em dezembro eu faço uma lista do que eu quero fazer no ano seguinte, e quando chega 31 de janeiro eu já não faço mais nada do que eu planejei. Não podemos procrastinar as práticas espirituais. E procrastinar é o quê? É empurrar com a barriga. Hoje eu estou cansado. O dia que você acordar e disser assim, hoje eu estou cansado, não vou fazer o que eu planejei para o Senhor, ou para aprender mais da palavra do Senhor. Se você se esforçar, eu sei que o Senhor vai abençoar você de forma extraordinária, porque você se esforçou mesmo cansado, e o Senhor vê. Porque quantos janeiros já passaram, e você fez as mesmas promessas, de ter uma vida mais espiritual, mais fervorosa na presença do Senhor, e você continua como está. Por que que você não consegue tirar esse objetivo do papel? Fracassamos em planos espirituais porque empurramos com a barriga. Ler a Bíblia? E se tiver com a barriga murchinha igual a minha, a Bíblia vai longe, tá? Cuidamos das urgências da vida, e a vida espiritual vai ficando para depois. Qual a urgência da vida no verão para quem mora aqui na Grande Vitória? Pode falar, gente. No domingo de manhã. E aonde? Praia. Aí chega da praia cansado, porque praia cansa. Aí fala, hoje não vou no culto não. Infelizmente, depois, quem procede desse jeito, acaba colhendo consequências ruins de uma vida espiritual enfraquecida. Eu escrevi até aqui inexistente, mas eu vou tirar o inexistente.
Se você está aqui, é porque a vida espiritual ainda está presente em você, amém? Uma vida espiritual enfraquecida que gera um crente muito fraco, e vou dizer mais, não fica chateado comigo não, problemático. Não empurra com a barriga mais. Esse ano que você precisa estabelecer uma mudança na sua vida espiritual, mas radicalmente, se você ainda não fez isso, tá? Outra coisa que a gente identifica na pessoa que está vivendo uma vida, como é que eu vou falar, com bloqueios que estão impedindo o crescimento dele, tá? É colocar a culpa do seu fracasso em algo ou alguém. Quantas vezes nós já saímos daqui de um culto e falamos assim: a palavra hoje foi fraca, hein? Eu vou falar de mim. Quantas vezes eu preguei aqui e saí daqui falando assim: nossa, hoje foi ruim, não foi legal. E Deus prepara pessoas lá na porta e vão, me abraçam e falam: pastor, era essa palavra que eu precisava ouvir. Aí eu fico: meu Deus, eu achei ruim, tem alguém falando que era boa. Que negócio é esse? Deixa eu te falar, a palavra do Senhor não vai voltar vazia, tá? Se a palavra do Senhor é liberada daqui para você, para o seu coração, para a sua vida espiritual, vai ter um espaço para você aí, se você com humildade olhar e falar: Senhor, essa não é para mim, mas se for para mim, traz a revelação daquilo que está escondido que eu não estou vendo. Entende? Tá? Se alguém é culpado por eu não crescer espiritualmente, esse alguém sou eu mesmo. Sabe por quê? Porque nós gostamos de achar culpados e de não assumir a nossa culpa. Quando tinha escola dominical, quantas vezes as pessoas, alguns saíram daqui e falavam assim: o professor hoje estava muito fraco. A lição de hoje não era boa não. Se a minha vida com Deus está andando em pedaços, o único culpado sou eu mesmo. Sou eu que não decidi crescer na minha vida espiritual. Sou eu que não decido caminhar conforme Deus quer e quero caminhar do meu jeito. Sou eu que acho que os caminhos do Senhor são os caminhos que eu escolhi e não os caminhos que Deus mostrou para mim. Sou eu que não tenho decisão de abandonar certas práticas que Deus quer que eu abandono e eu continuo praticando. Sou eu que não busco, sou eu que não oro, sou eu que não leio, sou eu que procrastino, deixo para depois. E aí as coisas vão embolando na minha vida, e aí eu falo assim: eu vou mudar de igreja, porque aquela igreja não está boa não. Problema sou eu. O maior de todos os problemas do crescimento espiritual de uma pessoa é a própria pessoa. É a própria pessoa. Quem tira seu corpo fora e não assume a sua responsabilidade, não vai ter força e nem ousadia suficiente para mudar a situação. Então eu e você precisamos reconhecer que, se quisermos crescer, nós precisamos começar a mudar certas coisas que nós deixamos de lado e que nós não queremos mexer. Certas coisas que nós escondemos, guardamos na caixinha ou guardamos no quarto escuro e fechamos lá e falamos: ninguém mexe, só eu que vou mexer. Certas coisas que Deus fala: abandona, eu falo: não, Senhor, isso é comigo e não com o Senhor. Nunca vai ter uma vida espiritual forte, nunca vai ter uma vida espiritual vigorosa. Quer ver? Judas preferiu o suicídio do que assumir a culpa dele.
Não estou aqui fazendo apologia ao suicídio, mas eu quero trazer, espiritualizar a coisa. Às vezes nós suicidamos a nossa vida espiritual, porque não queremos mudar. Só que, quando a gente olha para Pedro, Pedro negou Jesus, se arrependeu, e houve uma transformação fascinante na vida dele. Percebe? Tá. Os mesmos problemas, evidente que eram situações diferentes, os dois enfrentaram, mas um decidiu a morte, outro decidiu pedir perdão, se arrepender, pedir perdão e dizer: Senhor, eu errei, eu não posso dizer que eu estou correto, eu estou errado, e eu me arrependo amargamente. A palavra do Senhor diz que ele saiu e chorou amargamente, daquilo que eu fiz que não agrada ao Senhor, e eu quero pedir perdão ao Senhor. Às vezes nós não pedimos perdão por causa do nosso orgulho. Às vezes não pedimos perdão porque não queremos reconhecer que nós erramos. Mas eu quero te convidar nesta noite a ser o Pedro do tempo de hoje. Aquele que decide mudar a vida, aquele que reconhece que errou, mas decide e pede perdão ao Senhor, e Deus transforma a vida dele, assim como Deus transformou a vida de Pedro. Deus está querendo transformar a vida de muitas pessoas que estão aqui nesta noite. Pastor, mas eu já sou crente. Então caminhe mais na sua vida de santidade diante do Senhor. Começa a viver uma vida de que as pessoas olham para você e não veem somente você, mas veem o reflexo de Jesus na sua vida. Tá? Quem você quer ser? Pedro ou Judas? Eu quero ser Pedro. Tem alguém que está comigo aí? Olha só, nós somos especialistas em dar desculpas. Culpamos nossos pais pela educação que nos deram e não foi suficiente. Culpamos nossos cônjuges pelo casamento não estar bem como poderia. Culpamos o governo pela crise que tira os empregos. Culpamos até mesmo Deus por não nos dar o que pedimos quando queremos. Nós somos muito rápidos em retirar de nós mesmos a culpa que nós temos em muitas coisas que não deram certo na nossa vida e transferir para outra pessoa ou outra coisa que esteja diante de nós. Adão, ele fez isso. Adão terceirizou a culpa de ter desobedecido a Deus para Eva. Passou para Eva. Lembra? Foi ela. Só que Eva terceirizou a culpa para a serpente. Da mesma forma que Adão e Eva fizeram também, eu e você gostamos de terceirizar a nossa responsabilidade para outras pessoas. Não fui eu que deixei de buscar o Senhor. Foi a igreja, é a igreja que está esfriando. Não fui eu que deixei de ter o conhecimento da palavra do Senhor. É alguém que não pregou e não me ensinou direito. Eu estou falando com adultos. O Senhor te deu capacidade. Abrir mão, isso tudo significa que eu e você que desejamos crescer espiritualmente, nós precisamos abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Eu e você é que somos dono do nosso sucesso ou do nosso fracasso.
Eu e você, que caminhamos querendo culpar os outros, e não adianta, e arrumar desculpas também. E não adianta culpar os outros e arrumar desculpa. Não pense em jogar para cima de outra pessoa o que é responsabilidade minha e sua. Outro sintoma: não temos nenhum desejo ou disposição para abrir mão de coisas que praticamos. Antigamente a gente falava assim, que tem pessoas que não querem mudar. Aí a gente falava que era síndrome da Gabriela, quem se lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Deus te pôs nesse mundo do jeito que Ele queria, quando você era criança. Mas a partir do momento que você começou a crescer, o mundo começou a colocar em você coisas que não agradavam ao Senhor. Por isso o Senhor falou: vou enviar meu filho, para morrer na cruz por eles, para que eles possam voltar àquilo que eu planejei para a vida deles. Existem coisas na nossa vida que nós queremos ou precisamos abandonar, melhor dizendo, mas não temos o desejo de abandonar, não temos disposição de abrir mão daquilo que nós fazemos, porque o nosso desejo é agradar a nossa carne. Porque a vida cristã, amada, as pessoas acham que é difícil. Eu vou dizer, é fácil, é só seguir o que o Senhor faz, mas ela se torna difícil, e nós falamos que ela não é fácil, quando nós não abrimos mão, não temos disposição para abrir mão das coisas que não agradam ao Senhor, tá? Eu disse que teríamos que negar a nós mesmos, que teríamos que carregar a nossa cruz, Jesus falou, e significa que o servo de Deus que deseja crescer, tá? Ele necessariamente tem que abrir mão das coisas que não edificam, em prol da sua vida com Deus. Se você não aprender a fazer isso, você não vai evoluir. Se você não decidir abrir mão de coisas que impedem você de ter uma vida de maior intimidade com Deus, você não vai crescer. Porque Deus não vai dar para você coisas que Ele já guardou, que já liberou, que já entregou para o anjo para entregar para você, enquanto você não decidir crescer, enquanto você não decidir ir além daquilo que você está. Ah, pastor, mas eu já recebi, tá bom, não está não, meu irmão. Deus tem coisas maiores para você, e Ele está esperando você tomar uma decisão de andar na presença dEle, de viver uma vida de crescimento espiritual na presença dEle. Abrir mão é um dos maiores desafios, eu sei, amado. Se você quer ser bom cristão, vai ter que abdicar de algumas coisas na sua vida, de algumas práticas que não agradam ao Senhor na sua vida. São coisas de enorme importância na sua vida, mas pense que ao fazer isso, você vai se aproximar de Deus e vai reproduzir o padrão divino em você. Pensou? Tá? Quando Jesus se fez humano para viver entre uma humanidade que não merecia nada, Ele estava renunciando à sua glória celestial, amados. Ele decidiu se tornar como um de nós, por amor a nós. E aí, quando você renuncia a algo por amor ao Senhor, possivelmente você vai sofrer perdas no reino, mas no reino celestial funciona assim. Quer ver? É dando que se é, perdoando que se é perdendo que se. Está entendendo? Se você quiser crescer, tem coisas que você precisa avaliar em você e abandonar a prática daquilo que você fez.
Eu tenho outras coisas para falar aqui, mas eu vou parar por aqui, porque eu quero que você só guarde o que eu falei até agora e comece a refletir do que você precisa fazer, o que você precisa abandonar, o que Deus está requerendo de você para que você possa crescer na sua vida espiritual, o que Deus está falando contigo para que você possa ter uma vida digna de ser chamado, para ser chamado filho de Deus, para que os outros olhem para você e falem assim: não, aquele ali foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eles que vão reconhecer que você é nova criatura, que você foi transformado, que você foi mudado, que você foi restaurado. Os outros que precisam reconhecer em nós que nós somos filhos de Deus, amados de Deus, que Deus não nos abandonou e não nos abandona jamais. Eles que têm que olhar para nós e dizer: um dia o Filho de Deus morreu por ele, por isso que ele é assim, por isso que ele foi mudado, por isso que ele foi transformado. Eu e você precisamos, eu quero que você reflita, melhor dizendo, reflita e comece a olhar para dentro de você. Uma vez eu falei para os homens, eu acho que eu já falei aqui na igreja, tem um texto no Antigo Testamento que fala assim: sai da tua terra. Se lembra? Falou com quem? Abraão. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse sai da sua terra, e é Lech Lecha em hebraico, porque o Antigo Testamento é hebraico, o Novo Testamento é grego. Então, Lech Lecha. E eu fui e comecei a pesquisar, eu não sei, comecei a olhar o que era isso. E aí eu fui descobrindo que Lech Lecha não é você, esse sai é Lech Lecha, não é sair de onde você está, ir para outro lugar, é sair da posição que você está, entrar para dentro de você, avaliar o que precisa ser abandonado, para que o Senhor possa mostrar as bênçãos que Ele tem para você. A palavra de hoje é essa, é nós avaliarmos o que precisa ser mudado em nós, o que está impedindo de eu crescer espiritualmente, o que está impedindo de você crescer espiritualmente. Eu não sei como vocês vão fazer, meu irmão, mas se vira aí. E Deus está requerendo de mim e de você isso, uma mudança, e que alguns às vezes vai ser uma mudança radical. Alguns aqui, Deus está falando comigo, tem gente aqui, que está aqui na minha casa, que precisam de viver uma mudança radical na vida dele, porque há coisas na vida dele em que impedem de eu entregar bênçãos para ele. Já estão prontas aqui, já planejei para ele, mas se ele não abandonar, ele não recebe. Se ele não abandonar, se ele não mudar, não tem para ele. Eu não vou liberar o anjo para entregar. Se ele não deixar uma transformação acontecer na vida dele, a chave espiritual para abrir a gaveta da bênção, ele não irá receber. Então o Senhor, quando fala que nós precisamos crescer na nossa vida espiritual, Ele vai trazer o entendimento, o que precisa ser mudado em mim, o que precisa ser mudado em você, e o Espírito Santo vai revelar para você e para mim: é isso aqui que você precisa abandonar, é essa prática que você não pode continuar mais praticando, são essas coisas que impedem você de receber o melhor que eu tenho para você, Então, avalie a sua vida espiritual, o que precisa ser mudado. Avalie a sua vida espiritual, para que você possa crescer na presença do Senhor, Avalie a sua vida espiritual, de onde você está, se é suficiente, ou Deus tem coisa maior para você. Eu creio que Deus tem coisas maiores para você. Eu creio que Deus tem coisas maiores para mim, porque Ele nos colocou aqui como cidadãos do céu. Então a nossa cidadania é celestial. Eu já falei isso aqui. A nossa cidadania não é terrena.
A nossa cidadania é tão celestial, de que maneira tal, quando eu falar: Senhor, faça isso na vida de fulano, Senhor, há alguém aqui endemoniado, em nome de Jesus, demônio, eu te dou uma ordem, saia da vida dele, e demônio vai sair. Outro vai estar precisando ser curado, e você vai começar a orar, dobrar o seu joelho e falar assim: Senhor, leva a cura, como o Senhor levou para o Arthur lá no hospital, e o Senhor vai ouvir a tua voz, porque você é um homem espiritual, é um homem ou uma mulher de Deus, que anda na presença do Senhor, que decidiu abandonar práticas que impediam você de receber o melhor de Deus. Eu ia perguntar quem crê que o Arthur está curado, mas eu creio que todos creem. Sabe, quando você decide mudar, o Senhor vai te surpreender. Meu Deus, vem o versículo de novo. Porque o Senhor faz infinitamente mais do que tudo que você está pedindo ou pensando, tá? Porque o Senhor vai fazer além do que você pede na sua oração. Quando você é um homem ou uma mulher transformado pelo Senhor, quando é um homem ou uma mulher que decidiu crescer na sua vida espiritual e decidiu abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. Pastor, mas eu não vejo um mover de Deus na minha vida, eu não vejo um mover de Deus na minha casa. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque depois ele vai dar um testemunho aqui, brevemente, ou nós vamos gravar. Eu nem falei isso com ele ainda. Ele falou: pastor, eu não sabia que eu tinha que orar para os meus filhos, olha só. E eu vim aqui na oração dos homens e orar assim, ungir os meus filhos, pôr a mão na cabeça dele, determinar que eles terão um futuro glorioso, de sucesso, uma prática de vida na presença do Senhor, né? E aqui na oração dos homens eu aprendi isso, e eu comecei a fazer isso na vida dos meus filhos, e Deus começou a transformar a minha casa. E Deus quer você e eu assim também. Quer cada um de nós vivendo na presença dele, transformados, não vivendo um pedaço do mundo na nossa vida e querendo receber as benesses de viver na presença do Senhor. É como se hoje eu estou aqui, eu quero receber o melhor de Deus, mas amanhã eu vou estar lá no meu emprego. Esquece esse negócio de Deus, porque o emprego é outro ambiente, é outra coisa. Não, o Senhor quer você aqui do jeito que você está, mas o Senhor quer que amanhã, lá no seu trabalho, você também seja do jeito que você está aqui hoje. É essa mudança, é esse paradigma. Ah, não vão me aceitar. Aceitam sim. Eu quero dizer para você, de que se te mandarem embora, não esquenta, não pense que foi seu patrão, é porque Deus tinha um negócio melhor para você e precisava tirar você de lá. Já contei aqui, amados, eu trabalhei 33 anos numa empresa. Eu negociei a minha saída. Eu chamei o meu patrão, falei: chega, já está demais, vou sair. Negociei. E quando eu saí, eu fiquei assim: poxa, estava perto de eu aposentar, e Deus fez isso comigo. Eu fiquei 5 anos pensando isso, que foi Deus que tinha feito isso comigo, e chateado. Até que um dia Deus falou assim: fui eu mesmo, porque eu tinha planos superiores àqueles que você estava vivendo, e você estava acomodado lá naquele lugar, então eu precisei te empurrar de lá. Deus tem coisas maiores e melhores para você. Para você, para você, para você, para você, para vocês todos aí, para vocês, para você que está em casa aí. Deus tem planos maiores e melhores para vocês, tá? Mas eu e você precisamos tomar a decisão: eu vou mudar. Então declara assim, de todo o coração. Não precisa falar não, declara para você mesmo: eu decido mudar a partir de hoje, tá? Eu decido ser essa nova criatura que o Senhor projetou para a minha vida. Meu Deus,
cada um de vocês pode tomar essa decisão de priorizar o Senhor, colocar o Senhor e a comunhão com o Senhor em primeiro lugar, né? A intimidade com o Senhor em primeiro lugar, focar o seu tempo nas coisas que vêm de Deus, abandonar todo o pecado, ou todo o peso que te impede de avançar, de dedicar um tempo seu para o Senhor, tá? De se encher daquilo que vem dele, não daquilo que o mundo oferece para você. Todos nós podemos fazer isso.